Os equipamentos de proteção individual são responsáveis por resguardar os trabalhadores e evitar acidentes que muitas vezes podem ser fatais. Em funções de risco, as empresas têm obrigação de fornecer esses equipamentos. Mas e quando o próprio trabalhador se recusa a utilizá-los? Como o patrão deve agir? E se o empregador não fiscalizar o uso correto, também pode ser responsabilizado? Esse é o assunto da nossa reportagem especial de hoje. Quem não deseja trabalhar de forma segura, sem que a própria saúde seja afetada? Para que isso ocorra, os trabalhadores que exercem atividades de risco, como por exemplo na construção civil, precisam usar os equipamentos de proteção individual. Capacete, óculos, botas, máscaras são apenas alguns dos EPIs necessários durante a jornada. Primeiramente, é necessário que vá um técnico de segurança do trabalho ou um engenheiro de segurança do trabalho para que ele faça esse levantamento dos riscos existentes ali na empresa, quais são os preponderantes e se há necessidade de utilizar o equipamento de proteção. Então, sempre vamos ter que analisar o risco, tentar sanar esse risco e depois implantar o equipamento de proteção individual. A obrigatoriedade de fornecimento pelas empresas e de uso dos equipamentos de proteção individual pelos empregados está detalhada na norma regulamentadora número 6 do Ministério do Trabalho. De acordo com a ANR, EPI é todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Por lei, além de fornecer os equipamentos de proteção individual, o empregador tem a obrigação de fiscalizar o uso dentro do ambiente de trabalho. Os EPIs precisam estar dentro do prazo de validade e com o certificado emitido pelo Ministério do Trabalho. A fiscalização dentro do ambiente de trabalho pode ser feita pelo próprio empregador ou pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, que vai estar atuando como braço direito da segurança do trabalho dentro da empresa, ou o técnico de segurança do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho. Para você entender ainda mais sobre a importância do uso de equipamentos de proteção individual, imagine os riscos que uma obra pode trazer. Por aqui há trabalhadores mexendo na parte elétrica, há também aqueles que precisam furar paredes, cerâmicas. Até no chão os empregados correm perigo e por isso utilizar os EPIs previne possíveis acidentes. A norma regulamentadora também estabelece as obrigações do empregado ao usar esses equipamentos. Ele deve conservar os EPIs, comunicar ao empregador se houve qualquer alteração que torne o equipamento impróprio para uso e, principalmente, utilizar todos os EPIs indicados à segurança pessoal. O parágrafo único do artigo 158 da Constituição das Leis do Trabalho diz que constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada ao uso do equipamento de proteção individual fornecido pela empresa. A desobediência pode até resultar em demissão por justa causa. A recusa do empregado ao uso do EPI é passível de punição. Evidentemente que toda punição ela obedece uma gradação, ou seja, não é o fato do empregado esquecer uma vez, foi ser demitido por justa causa. Não, ele tem que ser advertido porque deixou de usar. Se ele continuar nessa prática, é que a punição vai ficando cada vez mais grave, podendo ensejar a demissão por justa causa, exatamente por conta desse comportamento insubordinado do empregado de não querer cumprir normas de proteção à saúde e segurança no trabalho. Tanto o empregador tem a obrigação de fornecer e fiscalizar o uso, como o empregado tem obrigação de usar o equipamento de proteção individual. Já a empresa pode sofrer penalidade se não cumprir as exigências ou até mesmo não fornecer os equipamentos. O não fornecimento de EPIs, além das penalidades administrativas, às quais o empregador fica sujeito por conta das fiscalizações dos auditores fiscais de trabalho, além disso, ela pode ensejar o pedido de rescisão indireta pelo trabalhador que se sente desguarnecido de proteção durante o seu trabalho. Então, é um descumprimento de obrigação contratual que pode ensejar rescisão indireta do contrato de trabalho. Quando o empregado e empregador são conscientes de que é preciso se prevenir,
o número de acidentes de trabalho tende a cair. A Justiça do Trabalho busca estimular empresas e empregados a evitar acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. O Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso, por exemplo, promove 2 vezes por mês palestras sobre a importância dos EPIs. Nas palestras nós damos a orientação, tanto o que se refere ao acidente de trabalho em si, quanto a importância da prevenção e também a importância do próprio empregado estar observando as regras, as normas de segurança, a utilização dos EPIs e os direitos dele caso o acidente ocorra. O Enio participou de uma das palestras e já se conscientizou. É muito importante usar os EPI correto, para não acontecer o acidente. A gente cuida para os pais de família, né, que são todos os pais de família, chegar em casa inteiro, para a sua família não ter decepção. Mas nem sempre todos os trabalhadores têm essa consciência. Em São Paulo, um trabalhador perdeu a visão de um olho porque não estava usando os óculos de proteção enquanto quebrava caixas plásticas com um martelo. O caso foi julgado pela 9ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo. O TRT entendeu que o empregado teve culpa por não ter usado o EPI, mas também condenou a empresa. Para o regional, ficou comprovado que houve falha na fiscalização, uma vez que o empregado nunca havia sido advertido por escrito. E quem usa os equipamentos de proteção individual também deve receber adicional de insalubridade? Em alguns casos, o fornecimento dos equipamentos de proteção não necessariamente elimina a insalubridade. A súmula 289 do TST diz que o simples fornecimento do aparelho de proteção pelo empregador não o exime do pagamento do adicional de insalubridade. Ele precisa tomar as medidas que conduzam à diminuição ou eliminação da nocividade, dentre elas, o uso efetivo do equipamento pelo empregado. Seja empresa ou trabalhador, não custa repetir, o EPI pode salvar vidas. A minha orientação para os trabalhadores é que eles realmente cumpram o que o técnico de segurança do trabalho, o engenheiro de segurança orientam eles no ambiente de trabalho, porque isso é importante para eles preservarem a saúde deles, preservarem a integridade física deles e até mesmo se acontecer um acidente com eles, muitas vezes o uso do equipamento de proteção individual facilita na hora do resgate, que é no caso de uma queda de diferença de nível, por exemplo.